Opa, tudo bem? Eu sou o Operando e hoje vamos ver relações entre subconjuntos. Então, vamos lá! A primeira relação que vamos ver é a relação de pertinência, que tem esse símbolo parecido com o E. Só que você não pode colocar a letra E, tem que ser exatamente esse símbolo, pois se você colocar a letra E, já vai ser outra coisa e vai estar errado. Então vai ser como se fosse um C com um traço no meio que parece a letra E, mas tem que ser esse símbolo. Esse símbolo, então, representa pertence, e esse símbolo com um traço cortando esse símbolo representa não pertence, ou seja, o oposto do significado. Então, esse meio que E representa pertence, e esse E com traço no meio representa não pertence. Vamos ver melhor no quadro. Opa, então vamos para mais uma videoaula. Dessa vez vamos ver relações entre subconjuntos, só que nesse primeiro caso de relações de pertinência, não teremos relações entre subconjuntos. Por quê? Porque esse símbolo E representa pertence, e quando tivermos esse símbolo E, estaremos falando de um conjunto e um elemento, ou seja, um conjunto e um elemento desse próprio conjunto. Por isso vamos falar assim: esse elemento pertence a esse conjunto. Vamos ver um exemplo a seguir. Temos o conjunto A, em letra maiúscula, obviamente. Se você viu esse vídeo que está aparecendo aqui no card e o link está na descrição, que são como representar um conjunto e as regras de um conjunto, aí você vai entender por que o A é maiúsculo quando é do conjunto e por que as letras de um conjunto são minúsculas, porque uma é o nome do conjunto, ou seja, o conjunto A, e outra é os elementos do conjunto. Então, para não confundir, o nome do conjunto é maiúsculo e as letras que tem dentro dele são minúsculas. Podemos escrever o conjunto A como as vogais do alfabeto. Por quê? Porque o conjunto A tem as vogais A, E, I, O, U, que são todas as vogais do alfabeto. Então A é um conjunto das vogais do alfabeto. E quais são os elementos? São as vogais do alfabeto. Então podemos colocar assim: A, o elemento A, pertence ao conjunto A. Então aqui temos a representação da relação de pertinência. O elemento A pertence ao conjunto A. Agora, se fosse o elemento B, vamos colocar aqui B. O elemento B pertence ao conjunto A? Não pertence. Então vamos colocar aqui um E cortado, porque esse E cortado no meio vai representar uma relação de não pertinência, ou seja, B não pertence ao conjunto A. Então, esse E de pertinência vai representar então se elemento pertence ou não a determinado conjunto. Agora chegamos na relação de inclusão. Temos esse símbolo que parece com C, e esse C virado para frente, ou seja, esse C, como conhecemos, representa é parte de. O C cortado representa não é parte de. E temos, além desses dois símbolos, outros dois símbolos, que é esse C ao contrário. Esse C ao contrário significa contém, e esse C ao contrário com um traço significa não contém. Perceba que esse símbolo em formato de C, quando está para frente, ou seja, quando a concavidade do C está para a direita, o traço é de uma forma, e quando está para a esquerda, o traço é de outra forma. Acontece que no vídeo, quando o C está virado para a esquerda e tem esse traço, eu acabei colocando o traço errado, e para não cometer esse erro, é importante que você preste atenção nisso. Dito isso, vamos ver melhor no quadro. Chegamos então na relação de inclusão, e agora sim teremos relações entre subconjuntos. Vimos então a relação de pertinência, mas se eu quisesse dizer esse subconjunto pertence a esse subconjunto, eu não poderia dizer. Então eu colocaria o sinal de inclusão, ou seja, esse subconjunto inclui esse outro subconjunto. Então temos dois sinais. Esse aqui representa faz parte de, e esse aqui representa inclui. Então temos dois subconjuntos, o subconjunto A e o subconjunto B. Vamos dizer que o subconjunto A fosse as vogais do alfabeto e o subconjunto B fosse todas as letras do alfabeto. Então qual que inclui quem e qual faz parte de quem? O A faz parte do B e o B inclui A. Então podemos colocar assim: A faz parte de, esse C, esse símbolo que parece um C significa faz parte de, e aqui vamos colocar o B. Então, lendo aqui, ó, A faz parte de B. Agora, se eu quisesse dizer que B inclui A, eu colocaria assim: B, esse meio que um C ao contrário significa inclui, ou seja, contém, os dois têm o mesmo significado nesse caso, inclui A. Então fica assim: A faz parte de B
e B inclui A. Mas e agora, se A fosse os números de 1 a 10 e B continuasse sendo as letras do alfabeto? É isso que vamos ver. Então A está em B? Não está em B, porque um é letras e o outro é números. E o B inclui A? O B não inclui A. Então como iríamos representar isso? O A agora não faz parte de B. Então colocaríamos esse traço para dizer que é o oposto. Então, se é o oposto de faz parte de, então é não faz parte de. E esse traço colocaríamos também no inclui. Então antes B incluía A, agora B não inclui A, ou seja, B não contém A. Agora temos que falar do símbolo U de união. Ele não tem uma relação específica, embora no título esteja relação de inclusão, união não é de uma relação específica, e sim de uma operação. Vai ser então a soma, ou seja, a adição. Vamos ver melhor no quadro. Um adendo aqui para passar rapidamente pelo símbolo U de união. Quer dizer, parece um, né? Mas o símbolo é de união. Esse símbolo de união vai representar soma. Então temos um subconjunto A, vamos dizer que são os números de 1 a 5, e temos um subconjunto B, que são os números de 3 a 7. Então como ficaria? Ficariam então os números de 1 a 5 mais os números de 3 a 7. Então somando tudo teríamos os números de 1 a 7. Não iríamos repetir os termos, não é porque dos números de 1 a 5 e dos números de 3 a 7 teríamos repetido o 3, o 4 e o 5 que os colocaríamos duas vezes. Não é esse o caso. A questão é somar todos os elementos, independente se eles aparecem nos dois ou não, e formar um único conjunto só por todos esses elementos. Então esse U de união é, no caso, unir todos os elementos diferentes que temos nesses dois conjuntos. Aqui está a representação do que foi dito no quadro. Então, o conjunto A é dos números 1, 2, 3, 4 e 5, o conjunto B é dos números 3, 4, 5, 6 e 7, e A união B vai formar então o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Por que não colocamos o 3, o 4 e o 5 que aparecem tanto no A quanto no B duas vezes? É como pensar em um álbum de figurinhas, ó. O ano de Copa, já o de figurinha da Copa. Seguinte, o A tem essas figurinhas, tem a figurinha 1, 2, 3, 4 e 5, e o B tem a figurinha 3, 4, 5, 6 e 7, e queremos colá-las no álbum, então vamos colar uma de cada. A gente não cola a figurinha repetida, a gente simplesmente, nesse caso, a figurinha a gente troca, né? Mas nesse caso, como estamos falando de subconjuntos, vamos apenas ignorá-la. Então, o A união B é como se fosse o álbum de figurinha com as figurinhas, então não colamos repetida, só colamos uma de cada. Agora se inscreva no canal, pois temos vídeos da Ubimap desde a Mini até o nível 3, fase 1 e fase 2, de raciocínio lógico e conteúdos matemáticos, então se inscreva para não perder nenhum vídeo. Agora, se antes a gente ignorava as que repetiam, agora a gente vai focar só nas figurinhas repetidas. No caso que estamos falando de relação e intersecção, vamos focar agora apenas nos que se repetem. Vamos ver melhor no quadro. Agora, esse U que parece estar ao contrário não vai ser mais de união, mas sim de intersecção. Vamos continuar com os mesmos subconjuntos, então temos o subconjunto A, que é do 1 ao 5, e o subconjunto B, que é do 3 ao 7. Esse intersecção vai ser o que tem de igual nos dois, então vai ser essa região aqui, ó, essa região que tem tanto uma parte do A quanto uma parte do B, que representa que tem nos dois esses mesmos elementos. Então, do 1 ao 5 e do 3 ao 7 tem os números 3, 4 e 5 que tem tanto no A quanto no B. Com isso, então, a intersecção A intersecção B é igual a 3, 4 e 5. Vamos ter outro exemplo. Uma sala de aula escolhe 4 profissões. Elas escolhem então professor, médico, engenheiro e ator. Então a sala A escolheu essas 4 profissões. Eu espero que tá dando de ler aqui a sigla de cada profissão aqui, que a letra aqui a gente tenta fazer bonito, né? Mas vamos ver se dá certo. E a sala B escolheu advogado, ator, engenheiro e veterinário. É a intersecção A-B. Então, como é que ficaria? Ficaria então os elementos que tem tanto no A quanto no B. Professor tem no B? Não tem no B. Médico tem no B? Também não tem no B. Agora, engenheiro tem no B? Tem no B engenheiro. Então, um dos elementos dessa intersecção vai ser engenheiro, que tem tanto no A quanto no B. E por fim, ator tem no B? Também tem no B. Então temos ator e engenheiro, que seria a intersecção AB dessas salas.
Agora vamos ver diferença de conjuntos. A diferença de conjuntos, vamos ter o sinal de menos que você já conhece, então não vai mudar nada. Esse menos é igual a menos, subtração. Só que nesse caso não vai ser bem uma subtração, e já vamos ver isso melhor no quadro. Agora chegamos a mais um símbolo. Esse símbolo então vai ser o de menos. Esse símbolo de menos é bem fácil, você já conhece, mas agora, como ficaria nos conjuntos? Então temos um subconjunto A. O subconjunto A são dos números 1, 2 e 3. E o subconjunto B são dos números 2, 3 e 4. Então como fica A menos B? Então o 1 tem no A e não tem no B, então fica 1. O 2 tem no A e no B, então subtrai. O 3 tem no A e no B, então subtrai. E esse 4 vai ficar sobrando, então a resposta é 1. Tá, mas e o 4? Por que não subtraiu o 4? Porque essa subtração não é bem uma subtração. É uma forma de representar o que queremos. E o que queremos aqui? Queremos os elementos que tem no A, mas não tem no B. Então essa subtração, não pense como uma subtração. Pense como os elementos que tem em um, mas que não tem em outro. Nesse caso, então, no A tem o 1 que não tem no B. Por isso que a resposta é 1. Antes de continuar com a subtração, que é a relação de diferença de conjuntos, temos que saber o que é esse C. Esse C representa complemento. Então, se um dia você ver assim, subconjunto A com C em cima, significa que é A complemento. Então, o complemento de A. Mas qual que seria o complemento de A? Vamos supor que o A é um subconjunto que tem os números de 1 a 10. Então tem os números naturais de 1 a 10, vamos colocar assim. Então tem os números de 1 até chegar no 10. E o que vai ser esse complemento? O complemento vão ser os números que tem no conjunto universo, mas que não tem no A. Se lembra que coloquei aqui os naturais de 1 a 10? Então, o universo seria os números naturais. Então, qual que vai ser o complemento de A? Os números naturais que não são de 1 a 10, ou seja, o que está faltando para completar o A. Porque o conjunto universo são os números naturais e o subconjunto A são os números naturais de 1 a 10. Então, o complemento de A são os com números naturais maiores do que 10 e o zero, porque o zero também é natural. Gostei aqui, ó. Também é natural, aqui, ó. Outro exemplo é se o subconjunto B fosse as vogais de um alfabeto. Então, qual que é o conjunto universo? Vai ser, então, as letras do alfabeto, todas as letras do alfabeto. E o subconjunto B são as vogais A, E, I, O, U. Então, complemento de B, B como se fosse o C elevado, tipo elevado a C, só que não é elevado, né? Representa complemento. Então, complemento de B vão ser as letras do alfabeto que não são vogais, ou seja, as consoantes do alfabeto. Então, complemento é o conjunto universo menos o subconjunto, ou seja, o que está faltando do subconjunto para o conjunto universo. O que você tem que saber? O que é conjunto universo? Não sabe? Então vai naquele vídeo que eu falei lá no início do vídeo, que eu já fiz, que é sobre conjunto, de como representar e os conjuntos que tem. Nesse vai ter o conjunto universo. E esse vídeo já vai aparecer no fim desse vídeo, então fica até o fim e depois clica nesse se você não sabe. Agora, como eu vou saber qual que é o conjunto universo? Se lembra que então, no primeiro exemplo, eu te dei assim, ó, naturais de 1 a 10. Primeiro pensa, qual que é o universo? O universo, então, falo naturais, olha, são os números naturais. E o que está delimitando 1 a 10? Então, esse é o subconjunto. Naturais é o conjunto universo de 1 a 10, aí forma o subconjunto. O próprio subconjunto já te dá a resposta quando for o subconjunto e o complemento naturais de 1 a 10. Então, se os subconjuntos são os naturais de 1 a 10, o complemento vai ser então os naturais que não são de 1 a 10. Então, o outro exemplo foi assim, as vogais do alfabeto. Qual que vai ser o conjunto universo? Vai ser o próprio alfabeto, então. E estava dizendo que eram as vogais do alfabeto. Olha, então o complemento vão ser os que não são vogais, ou seja, as consoantes do alfabeto. Por isso que fica bem mais fácil quando você começa a interpretar dessa forma, o que é o universo e o que está delimitando para formar o subconjunto. Naturais de 1 a 10, universo naturais, o que está delimitando 1 a 10. Por fim, sabendo disso e chegando na última parte do vídeo, então preste atenção que é meio complicadinho, mas já é a última parte, então dá um valorzinho aí que já tá acabando. Aqui, vamos ter então C, A, B. Olha o que é isso, meu Deus do céu, que atrocidade. Não, fácil. Easy Money, Easy Breezy. Ó, Easy Money, eu lancei um Easy Money.
Então, complemento de A em relação a B, é isso que significa. Vamos supor que A seja os números de 1 a 10 e que B seja os números de 1 a 20. Então, o complemento de A sobre B vai ser o que tem no B, mas que não tem no A. Então, o complemento de A vai complementar o A. E essa representação vai ficar assim: B menos A. É só subtrair o de baixo pelo de cima. E lembra do que eu te falei para lembrar? Essa subtração não é bem uma subtração, é mais o que tem no B que não tem no A. O B são os números de 1 a 20 e o A são os números de 1 a 10. Então o que tem no B e não tem no A são os números de 10 a 20, tirando o 10, porque o 10 já tem no A. Então, complemento de A em relação a B são os números maiores do que 10 e menores ou iguais a 20. Então, se aparecer isso aqui, ó, complemento de B em relação a A, que você vai ler sempre complemento, o de cima primeiro, complemento de B em relação ao de baixo, ou seja, em relação a A. Complemento de B em relação a A. E é só subtrair o de cima pelo de baixo. Ao contrário, quer dizer, o de baixo pelo de cima. Então fica assim: A menos B nesse caso. E como você já viu que a subtração é bem fácil, que eu já expliquei anteriormente, é só representar dessa forma que você já não se confunde com isso aqui. Então lembra, isso aqui é igual a isso aqui. Aqui está o vídeo que eu citei durante esse vídeo, que é sobre como representar os conjuntos e os tipos de conjuntos. Lá você vai ver também o conjunto universo, caso você ainda não saiba. E se inscreva nos canais Expoente e Potencializado que estão aparecendo aí na tela, que é um canal de Química e outro de Física, que ambos são meus canais e dá um trabalho de fazer, então se você puder se inscrever, mas só de você já ter chegado aqui eu já fico contente. Deixe seu like se gostou do conteúdo e tchau!